Se você achou que aprovar essa reforma trabalhista, que abre brechas para terceirização em todas as atividades, inclusive no setor público, poderia diminuir a corrupção, não. Você deu agora a condição para que empresas amigas de políticos consigam agora fazer a terceirização de funcionários pro serviço público. Então imagina que o serviço público tem R$1 milhão para pagar funcionários. Agora esse R$1 milhão vai ser dividido entre uma empresa amiga de um político e os trabalhadores. Então o R$1 milhão que poderia ir para os trabalhadores e ser revertido em atividade econômica, vai, por exemplo, 500 mil para os trabalhadores e 500 mil para a Suíça. Isso é a nova realidade da terceirização no serviço público. Agora, uma coisa importantíssima que a gente precisa falar. Existe uma ilusão de que o fundo de garantia, por ele não ter uma grande rentabilidade, ele seja um prejuízo do empregador. Então existe aquela crítica, olha, o fundo de garantia que está sendo depositado, ele é um dinheiro perdido, porque o empregador poderia te dar esse dinheiro mensalmente e você fazer uso desse dinheiro da forma como você quer. Gente, isso é essa desinformação é uma das maiores covardias com o trabalhador brasileiro. O primeiro papel do fundo de garantia é o papel estabilizador. O fundo de garantia tem, primeiramente, uma rentabilidade menor do que fundos de alto risco, porque o fundo de garantia é garantido pelo governo. Você não vai num banco, por exemplo, e faz um investimento que tem uma taxa de rendimento alta sem se submeter a um risco, o que significa que você pode ter uma taxa de rendimento alta, que é uma perspectiva de rendimento alto. Se acontecer alguma coisa errada com o banco, você perde inclusive o dinheiro todo. Quando a gente fala do fundo de garantia, o fundo de garantia é garantido pelo governo. E o governo é muito mais rico que o banco, porque o governo somos nós, né? Se a gente pensar dessa forma. Só que o fundo de garantia, além dele ter essa finalidade importantíssima, que digamos que um dinheiro garantido para na hora que o cara vai aposentar ou na hora que ele perde o serviço, ele tem uma finalidade econômica também, que é a estabilização econômica. Imagina que a gente começa a entrar numa recessão. Muita gente começa a perder emprego. Se as pessoas começam a perder emprego, as pessoas param de comprar, e porque as pessoas param de comprar, mais desemprego vai acontecer. Porque afinal de contas, o pessoal perdeu o emprego aqui, para de comprar no supermercado, o supermercado para de vender. Então, nesse sentido, quando as pessoas perdem o emprego, o fundo de garantia consegue segurar a pessoa consumindo durante um certo tempo. Então, o fundo de garantia é um amortecedor da economia, que as ciências econômicas estudam como estabilizador automático da economia. Quando sites como o MBL tocam nesse assunto, eles falam como se o fundo de garantia fosse simplesmente um depósito. Eles esquecem completamente esse fator estabilizador e esquecem uma coisa que é muito importante, que é a inflação pontual do fundo de garantia. Vamos raciocinar agora em termos econômicos, a parte que eles esconderam de vocês. Se o fundo de garantia começar a ser pago mensalmente para o trabalhador, na conta do trabalhador e não na conta de fundo de garantia, vamos pensar que você ganha R$1.000 por mês. Então você vai passar a ganhar R$1.080 por mês, porque o seu fundo de garantia agora vai ser depositado para você e não vai ser depositado numa conta do fundo de garantia, vai ser entregue para você. Imediatamente, todas as pessoas vão passar a ter mais dinheiro, mas o mercado não vai ter mais produto, porque a quantidade de produto existente é a mesma. O que acontece, gente, é que no momento em que eles passam para vocês o fundo de garantia com as parcelas mensais do salário, esse fundo de garantia é neutralizado pela inflação. Imagina que antes você tinha 1.000 para comprar determinada quantidade de produto. Então você tem 1.080, mas a quantidade de produto continua a mesma. O vendedor aumenta o preço do produto, porque ele sabe que você tem mais dinheiro. O que acontece? Não há aumento no poder de compra, o que significa que as empresas que estão propondo isso, elas sabem muito bem que ao passar o fundo de garantia para as mãos do trabalhador, ela vai ter um controle total sobre o salário do trabalhador e o poder de compra vai continuar o mesmo. O que significa que o fundo de garantia, que você tinha a ilusão que você ia receber mensalmente, ia poder fazer o que quisesse com ele, porque a partir de agora você teria a condição de controlar seu fundo de garantia, ele vai ser neutralizado pela inflação. E o mesmo raciocínio do fundo de garantia pode ser entendido também pro 13º. Imagina que o 13º
você compra coisas de Natal em dezembro. Se a gente divide o 13º em parcelas mensais, a gente passa a comprar coisas normais da cesta básica durante os meses, porém, com mais dinheiro no mercado. Vamos pensar que em vez de você receber 1.000, você vai receber 1.150, porque você vai receber a parcela do 13º todos os meses. É um exemplo, tá? Não fiz as contas, não. Como você tem mais dinheiro na sua mão, porque você está recebendo as parcelas do 13º mensalmente, não vai ter mais produto na economia e o seu dinheiro vai comprar a mesma quantidade de produto que antes. Ou seja, dividir o 13º e dividir o fundo de garantia em parcelas mensais neutraliza o poder de compra e você volta a ganhar a mesma coisa. É aquela inflação que a gente tinha antes, né? Não sei se as pessoas, a maioria das crianças e jovens que estão assistindo não lembram daquele momento em que a gente trabalhava um mês, no próximo mês o dinheiro comprava muito menos do que comprava no mês passado. O que vai acontecer se a partir do momento que eles passarem fundo de garantia 13º para parcelas mensais, é que o dinheiro vai simplesmente perder o valor, porque vai ter uma quantidade maior de dinheiro na economia, e automaticamente eles vão conseguir neutralizar 13º e neutralizar fundo de garantia. Então, qual que é o resultado real dessa mudança da CLT? É o fim do 13º e o fim do fundo de garantia.